Eu quero tocar com você aqui hoje, aqui nesse encontro, nesse momento, sobre a importância da ciência do agora, da beleza, da presença desse instante. Isso porque, em geral, a nossa vida, a vida do ser humano, da perspectiva psicológica, veja que, por sinal, boa parte daquilo que nós chamamos de vida consiste exatamente nesse modelo psicológico de ser. É algo que se sustenta ou tem se sustentado sempre com base no passado. Eu quero lhe convidar a descobrir a vida, a real vida acontecendo. E definitivamente a vida não é aquilo que aconteceu. Não é aquilo que acontecerá. A vida é isso que aqui está acontecendo. O que aconteceu é a lembrança, algo que o pensamento retrata na imaginação dele do que ocorreu. Mas isso ficou no passado. Isso foi há 2 dias atrás, ou há 2 horas atrás, ou há 2 minutos atrás. Quanto ao futuro, a vida não é o que acontecerá. O pensamento projeta o que acontecerá. E coloca você nessa imaginação de um futuro que ele constrói. Se tem um assunto aqui de grande relevância, esse assunto é o fim do tempo, como nós conhecemos. Como nós reconhecemos. Há uma qualidade de vida presente quando estamos livres do pensamento. Nessa qualidade de vida, estamos livres do tempo. Então, nós temos o tempo linkado ao pensamento. E o nosso padrão ou modelo de vida tem sido assim. Quando você olha para a esposa, você não a vê. Você tem o retrato que você faz dela, já pronto. Então, ao olhar para ela, você não a vê. Você vê o retrato que você tem pronto dela. Esse retrato é aquilo que você sabe sobre ela. E o que você sabe sobre ela é aquilo que o pensamento tem registrado dentro de você sobre quem ela é. Isso é algo falso? Porque o pensamento não retrata a realidade. O pensamento, ele só retrata o que foi. E o que foi não é a realidade do que está aqui, nesse instante. Acompanhe isso com calma. Repare que toda a nossa vida, desde pequeno, vem sendo assim. Nós não temos olhos claros, luminosos, cheios de luz, para a prontidão, para a exatidão, para o encontro com o momento. Porque estamos sempre trazendo esse padrão de fotografia, de registro, de memória do que foi para esse instante.
Vocês sabem qual é a beleza desse estado natural, livre do ego? Desse estado livre desse modelo do tempo e pensamento? É que nesse momento se revela a vida sem a ilusão do passado, sem a ilusão do futuro. Nós temos lhe convidado aqui a descobrir a vida sem o ego. A vida sem o ego é o seu natural estado de ser, de pura consciência. Naturalmente, aquilo que é você é completo. Carrega o perfume de algo que o pensamento desconhece. É a presença de Deus. É a presença do desconhecido. Então, nós vamos tratar com você aqui agora, alguns minutos, a respeito disso. Temos alguns minutos para fazer isso aqui. A nossa vida, ela tem se assentado nas experiências. E o que são as experiências? Aquilo pelo qual você já passou. Nós encarecemos muito isso. Damos muito valor e importância a isso. Estamos sempre dando importância àquilo pelo qual nós já passamos. Não percebemos a beleza do encontro com esse instante e a descoberta do que ele representa. Exatamente porque, uma vez que valorizamos aquilo pelo qual passamos, nós registramos isso. Colocamos uma imagem em destaque. E essa imagem é essa fotografia que vem do passado. O modelo de pensamento presente em nós não nos dá espaço. Veja, exatamente isso, não nos dá espaço para a ciência da beleza desse instante, daquilo que está aqui e agora. Porque o pensamento chega e ele funciona como algo que se interpõe entre a realidade do momento e essa natureza de ser que trazemos. Essa natureza de ser que somos é a verdade do instante. Há uma profunda comunhão, uma indescritível beleza na unicidade da vida. Então há um espaço, um extraordinário espaço de encontro com a beleza, com o amor, com a verdade. E, no entanto, o pensamento, esse elemento que vem do passado, essa imagem, essa fotografia se coloca como uma cortina. O seu padrão de pensamento, no sentido do eu, do ego, não é outra coisa, a não ser uma sobreposição a essa realidade do momento. Então, tudo aquilo que você vê, percebe, sente, responde, com base nesse passado, nessa valorização de experiências passadas, todo esse padrão de comportamento é o padrão de comportamento egocêntrico, preso à ilusão do eu, do ego.
Um contato com a realidade da vida é a vida nesse contato agora com ela mesma, sem o eu, sem o ego. Quando nos vemos emaranhados em estados internos de sofrimento psíquico, veja, esse sofrimento psíquico, e são inúmeros as formas de representações desse sofrimento psíquico se mostrando em cada um de nós. As formas são inúmeras. Quando estamos presos a esse padrão de sofrimento psíquico, isso só está presente porque esse espaço está ocupado. Então, é o elemento que vem do passado, sustentando isso. Eu tenho, por exemplo, amigos, mas tenho também inimigos. Eu gosto de algumas pessoas, mas não gosto de outras pessoas. Eu me sinto bem e me sinto mal. Em alguns momentos eu estou angustiado, em outros momentos eu estou preocupado. Em alguns momentos eu estou alegre, e logo no momento seguinte eu estou triste. Eu vivo em estados que estão alterando o tempo todo, mudando a todo momento, em razão de circunstâncias, de condições, de acontecimentos, de pessoas com quem eu me encontro, ou pessoas que não aparecem. Então, eu vivo em estados internos que estão a todo momento mudando. Então, eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu não sei, eu sei. Qual será a verdade desse eu? Esse eu é esse elemento que se interpõe aqui, que é o elemento que o pensamento sustenta, se sobrepondo à realidade desse instante. Uma vez que o pensamento é esse elemento que vem do passado e traz essa fotografia e ocupa todo esse espaço. É quando a vida não é aquilo que é aqui, é quando a vida deveria ser como eu quero, como eu espero, como eu desejo. Esse é o movimento do eu, do ego. Então, isso sustenta essas diversas formas, esses nomes diferentes, todos eles dados a esse padrão de sofrimento psíquico presente no eu, no ego. Podemos eliminar isso para uma vida livre de toda e qualquer forma de sofrimento, para esta ciência da realidade divina. Isso é possível quando temos o fim do pensamento, desse padrão de pensamento psicológico, que sustenta esse modelo de tempo psicológico. Então há uma descoberta, a descoberta da realidade divina. Essa palavra descobrir é uma palavra importante aqui. Você sabe que quando você se deita para dormir, você se cobre com um lençol, com um cobertor, e pela manhã você se descobre. Então, para dormir, você se cobre. Ao acordar, você se descobre. Aqui se trata do acordar, não mais do dormir. O ser humano ele está dormindo e ele está sob cobertas
Ele está encoberto em seu sono, em sua inconsciência, em seu sonho. Aqui se trata do despertar. É por isso que alguns chamam isso aqui de o despertar da consciência, o despertar espiritual. É o despertar para a sua real e verdadeira natureza divina. É o fim desta consciência de sono, de sonho, debaixo da coberta, do lençol ou do cobertor. É o fim desta condição de sono. É o despertar da consciência. Isso requer uma autodescoberta. Isso requer o descobrimento, o fim da ilusão, da condição de sono, de inconsciência, de identidade egóica, o fim desta imagem que vem do passado, desta fotografia que vem do passado, desse modelo de vida centrada no passado, envolvida com o modelo do tempo psicológico. A grande revelação aqui consiste na descoberta, na retirada desta coberta, desta cobertura de ilusão. O elemento principal que mantém tudo isso exatamente dessa forma, e é assim já há milênios, essa é a história do ser humano. Você tem 40, 50, 60 anos nesta condição de sono, de inconsciência, de vida centrada no pensamento e no tempo, no pensamento psicológico e no tempo psicológico. Você tem 40, 50, 60, 70 anos, mas a humanidade já está assim há milênios. Aqui nesse canal, a ênfase está, e também nesses encontros online que nós temos nos finais de semana aqui acontecendo, está no despertar, no fim deste sono, deste sonho, do lançar fora este cobertor, este lençol, no sair da cama. A nossa ênfase aqui está na visão da vida agora, aqui, na beleza daquilo que aqui está presente, quando o passado não está mais. Observe que o seu contato com o mundo, a partir deste passado, é sempre um modo de traduzir, de interpretar, de avaliar, de comparar, de julgar a vida a partir de um fundo psicológico de memória. Então, não estamos em contato com a vida. Estamos apenas dando continuidade a esse padrão de ilusória identidade, que, por sinal, vive dentro de uma particularidade egocêntrica, nesse formato de vida que se sustenta no passado. É fundamental nós termos uma aproximação nova de tudo isso. Percebermos a beleza do fim do pensamento e do tempo. Um olhar para esse instante sem o passado. Observe que você tem, em alguns momentos na vida,
alguns instantes livres do passado. E são os momentos de maior beleza, onde há um encontro com a realidade do seu próprio ser. Por exemplo, quando você está numa praia, ali à tardezinha, e você vê o pôr do sol, e olha em direção à linha do horizonte e vê o sol se pondo. Por alguns segundos, ao olhar para aquelas águas ali do mar, ali em pé, na beira da praia, você vê as águas cintilando e o sol se pondo lentamente. Nesse olhar, nesse instante, a luz daquele céu, a luminosidade de todo aquele espaço diante desse olhar. Agora, nesse instante, nesse momento, por alguns segundos, todo tipo de pensamento desaparece de dentro de você. Todos os tipos: consultório, escritório, família, contas para pagar, tudo desaparece. Então, há um momento de silêncio, de quietude interna, onde o cérebro se aquieta. E apenas esse olhar está presente. Nesse exato momento, não tem você. É só aquele panorama, as águas, o céu, o sol, algumas nuvens lá no fundo. Não tem você. Nesse instante, nesse momento, só tem aquele espaço. Veja, é um espaço extraordinário que está presente, indescritível que está presente. É um espaço sem limites, porque você não está. Quando você está no alto de uma montanha, você tem algo parecido com isso. Quando você está fazendo uma trilha, existe um momento caminhando ali na trilha que há só o caminhar e não tem você caminhando. Há só a trilha, as árvores, o cheiro das árvores, o canto de alguns pássaros no fundo. É só o canto, é só o caminhar, são só as árvores, não tem você. Repare que nesse momento o sentido do eu, do ego, não está. Então nós temos momentos assim na vida, onde não existe o futuro, onde não existe o passado, onde não existe o pensamento, onde não existe o tempo. Então, um encontro com a vida agora, aqui, é a verdade desse instante, sem o eu. Será possível a vida sem o eu? Será possível a vida sendo só o que ela é, como aquele pôr do sol, só ele existindo, sem alguém? Então, há só o pôr do sol, há só a montanha, há só a trilha, há somente aquele lago, não alguém ali pensando a respeito. Há só o sentar, há só o lago, com aquela lua sendo refletida sobre aquelas águas. Esse encontro com a verdade divina, ao encontro com a realidade deste ser, quando o eu, o ego, não está.
quando o passado não está? Será possível descobrirmos a vida assim, momento a momento? Será possível olhar para o rosto da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou do chefe? Será possível dirigir o carro? Será possível estar conversando com alguém sem a ideia de alguém presente? É possível apenas responder ao instante sem o elemento que vem do passado, que é o mim, o eu, o ego? É isso que estamos abordando aqui com você. E mostrando sim, isso é possível nesta vida. Assumir a realidade da felicidade, de sua natureza divina, onde não existe alguém. Tem o corpo falando, tem o corpo em pé na praia, tem as respostas naturais, inclusive com base em pensamentos práticos e objetivos, mas não esse modelo de pensamento psicológico que está dentro desse padrão de gostar, não gostar, que está dentro desse padrão que sustenta estados de ambição, inveja, ansiedade, medo, desejos. Será possível uma vida livre de tudo isso? Uma vida livre do ego? É por isso que estamos aqui com você, lhe mostrando a importância do autoconhecimento. Colocando para você que isso aqui é a base da meditação. Então, o que é meditação? É a aproximação da vida como ela é, sem esse elemento que traz do passado a continuidade do pensador, do experimentador do passado. Isso é o fim desse elemento que traz do passado a continuidade do pensador, do experimentador, desse sentimento eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Isso é o fim dessa ilusão, da ilusão de alguém presente, aqui e agora, na experiência. Então, o que é meditação? É a ausência do tempo psicológico. É a ausência do modelo do eu, desse mim. Então, a verdade da meditação não é uma prática de alguém meditando. É a ciência de que a verdade da meditação é exatamente a ausência do meditador. Então, o que é a meditação? É a ciência de ser. Ser esse espaço sem o centro, sem o eu, sem o mim. Isso se torna possível quando há um olhar para esse momento. Um olhar livre de conclusões, crenças, avaliações. Podemos explorar isso com você. E esse é o nosso convite. Aqui nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos, trabalhando isso. Você tem aqui o link do WhatsApp para se aproximar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Então, estamos juntos tomando ciência disso, aprofundando isso, tendo a beleza da vida sem o passado, sem esse pensamento e sem esse
modelo de tempo. Então você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para esses encontros. Então fica aqui um convite, lembrando a você, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A real meditação na prática é aquilo que traz às nossas vidas esse perfume, o perfume da realidade divina, o perfume da realidade de Deus. A verdade é que há em nossas vidas muito pouco da presença